Vamos começar nossa aula. Bom, então, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como eu estava falando, semana passada eu não vim participar da live aqui com vocês, porque eu fui convocado para tomar a segunda dose da vacina, né? Então, tanto por idade quanto por ser professor universitário, era nos mesmos dias. Então, eu fui convocado. Estou feliz por ter tomado a segunda dose há uma semana atrás e agora mais uma semana, daí provavelmente o nível de anticorpos vai estar bem mais alto e eu vou estar mais tranquilo. Mesmo assim, eu estou dando aula, estou dando aula prática, inclusive em outras turmas, e a vida segue normal, né? O Douglas, bom dia, Douglas, tudo bem? Bom dia, professor. Bom Bom, dia. Então, como eu estava falando para vocês, a aula passada era para ser as aulas 7, 8 e 9, né? E hoje a gente vai ver a aula 10. Não se preocupem com isso, que semana que vem a gente vai ter só revisão. E daí a gente vai ver um pouquinho de toda a matéria. Daí, daqui 2 semanas, a gente vai ter aula. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês vão ter que fazer um trabalhinho, tá? Eu vou apresentar agora o trabalhinho para vocês, mas ele já está lá na semana 10, no dia, na semana da prova. O trabalho já está lá à disposição de vocês. Ele está em atividade avaliativa, tarefa. Vocês vão ter que entregar ali via AVA, tá? Eu quero apresentar, eu vou compartilhar com vocês, ele já está separado aqui. E compartilhar com vocês. Então, aqui, o trabalhinho que vocês têm que fazer para daqui 2 semanas. É um trabalhinho individual, tá? Gente, individual. Não sei se. Ah, tá aqui, ó. Eu, olha, tá aqui, ó. Trabalho individual, tá? Então, o tema do trabalho é: escolha uma empresa. Escolha uma empresa e descrevam os processos e operações dessa empresa, conforme a aula de hoje. Os processos devem ser divididos em processamento ou fabricação, inspeção, transporte e estocagem ou espera. A operação deve ser dividida em operação principal, daí essenciais e auxiliares, folgas não ligadas ao pessoal e folgas ligadas ao pessoal. Conforme a aula de hoje, exatamente conforme a aula de hoje, tá? A entrega vai ser via AVA na 10ª semana, dia 4 de outubro, até às 23 horas e 59 minutos. Está lá em atividade avaliativa, entrega de tarefa. Este texto aqui também está lá. É um trabalho individual, tá? E não serão aceitas entregas após a data e horário estipulados. Ele tem que fazer conforme a BNT, eu até coloquei um site aqui, para vocês terem ideia, com elementos pré-textuais, somente os obrigatórios, textuais e referências, se tiver referências. Se tiver referências. Como a gente tinha acertado lá no começo do bimestre, esse trabalho vale até 3 pontos na média bimestral, sendo profundidade, relevância e adequação 2 pontos, até 2 pontos, quer dizer, a relação com o objetivo da disciplina, conceito teórico, resultados, etc. A estrutura, conforme a BNT, até meio ponto, se segue a estrutura sugerida pela BNT, e o uso correto do idioma português, por exemplo, erros de concordância, digitação, etc., até meio ponto. Em caso de plágio, olha lá, ó, em caso de plágio com texto já existente, o aluno terá nota 0. Em caso de cópia entre 2 ou mais alunos, todos os envolvidos terão nota 0. E qualquer ponto aqui não tratado será resolvido diretamente pelo professor da disciplina em decisão unilateral. Quer dizer, se alguma coisa que não consta aqui ia acontecer, eu é que vou decidir o que vai ser feito. Então, assim, gente, escolher uma empresa, qualquer empresa.
e descrevam os processos e as operações da empresa, conforme a aula 10, conforme o material que vocês já têm lá, conforme os exercícios que vocês já fizeram ou vão fazer e assim por diante. Tá bom? É bem simples, gente. É bem simples mesmo. Vocês não precisam complicar 3, 4, 5 páginas. O número de páginas, gente, vai depender do trabalho. Não tem número de páginas fixo. Tem que fazer no mínimo 5 páginas. Vocês podem fazer um trabalho um trabalho maior e estar ruim. Podem fazer um trabalho mais curto e estar ótimo. Então, sigam a estrutura da BNT, conforme está lá. Eu até dei o site como dica para vocês. Tomem cuidado com erros de digitação e erros de português. E daí podem escolher qualquer empresa. Qualquer empresa. Uma dica que eu dou para vocês, está sendo gravado, inclusive, é escolha uma empresa pequena, tá? Não escolha uma empresa muito grande para não ficar, não encher de detalhes demais no trabalho de vocês, tá certo? Então vocês vão ter 2 semanas para fazer esse trabalho, tranquilo, 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 gente, sem crise nenhuma. E tem que entregar até dia 4 de outubro, às 23h59, lá no portal, na 10ª semana. Fale, Raniele. Pode ser a minha? Pode. Pode. Você sabe que eu já pensei nisso, né? A Raniele vai fazer da empresa dela. Claro que pode, Raniele. Mais fácil. Para mim, até é muito legal isso, porque daí você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Estuda faz o trabalho, estuda para a prova e faz alguma coisa relacionada à tua empresa. Conhece cada vez mais a tua própria empresa. Uhum. Viu, professor? Fale, Bruno. É só descrever os processos, é isso? Eu quero que vocês descrevam conforme está nessa aula 10 que a gente vai ver hoje, tá? Então, vocês vão pegar uma empresa e descrever. Olha, vou até compartilhar de novo, olha. Vocês vão pegar uma empresa qualquer e descrever os processos e operações conforme a aula de hoje. Então, os processos vão ser divididos em processamento, fabricação, inspeção, transporte, estocagem e espera. Tá? Depende do que tiver na empresa, né, também. E a operação vai ser em operação principal. Aqui faltou um parênteses. Opa. Operação principal. E agora travou aqui o meu computador. Operação principal, que são as essenciais e auxiliares, e folgas não ligadas ao pessoal e folgas ligadas ao pessoal. Tá? É assim que eu quero. Curto e grosso. Inclusive, Doutor, o que seriam essas folgas? vocês vão ver. Vocês Vamos vão ver? ver. Já vai ver agora. A gente já vai ver. Tá? Calma. Faz parte da matéria de hoje. Aliás, vocês já deveriam ter visto a matéria de hoje, né? Ó. Vocês sabem que vocês têm que primeiro ver a matéria antes da aula, fazer os exercícios. E aqui a gente só faz uma revisão geral e tirar dúvidas, né? Mas vamos lá, tudo bem, sem problema. Então, entregar até dia 4 de outubro, às 23h59, tá? Então, dando sequência à nossa aula, a gente vai ver a semana 10. Na semana 10, então, semana 10 não, perdão, aula, opa, deixa eu pegar aqui minha caneta. Ops, só pegar um pouco mais de espessura aqui. Então, opa, o que está acontecendo aqui? Nessa aula 10, o tema é gerenciamento de operações e processos.
Então, a gente tem que pensar, pessoal, que quando eu falo de produção, eu estou falando basicamente de duas grandes etapas. Processo mais operação. E são duas coisas diferentes, como a gente já vai ver daqui a pouco. Então, produção sempre engloba processo mais operação. E o que é cada um desses, então, né? Até conforme o material que vocês têm lá. Processo se refere ao fluxo de materiais. Como que os materiais vão passando de uma etapa para outra? Eles vão sofrendo uma transformação gradativa. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria de roupas, né? Eu tenho uma indústria de roupas. Então eu pego, vem o tecido, vem o fio, vem botão, vem isso, vem aquilo. Daí o tecido, a primeira etapa que ele vai passar é o corte. Então ele vai cortar nas diferentes partes lá para fazer a calça, para fazer a camisa, para fazer sei lá mais o quê. Depois que ele passar pela essa primeira parte, então eu tenho tecido assim, cru, vamos dizer assim. Daí eu tenho pedaços de tecido, daí eu vou costurar esses pedaços de tecido. Daí eu vou costurar um pedaço com outro. Daí eu vou colocar botão. Daí eu vou colocar um arremate, assim, assim, assado. E vai se formando o meu produto final. Vai se formando a calça, vai se formando a camisa, etc. Vamos pensar no exemplo que o professor Klaus sempre gosta de falar, né? Pizzaria. O que eu tenho? Eu tenho os ingredientes da pizza separados, né? Então eu tenho lá trigo, água, né? Farinha de trigo, água, queijo, tomate, calabresa, alho, cebola e assim por diante. Daí o que o pizzaiolo vai fazer? Ele vai juntar tudo. Primeiro ele vai fazer uma massa. Depois ele vai colocar os ingredientes em cima da massa. E daí vai assar a pizza. E daí a pizza vai para a caixa e vai ser levada para a casa da pessoa. Então, esse fluxo de materiais, esta transformação gradativa, a gente chama de processo. Então, processo é quando a gente pega a matéria-prima, vai juntando até formar o meu produto final que eu vou vender. E isso também a gente tem que tomar cuidado, que pode ser, pode não, isso acontece também numa empresa de serviços. Em vez de ter a matéria-prima concreta, né, a matéria-prima que dá para pegar, eu tenho um serviço que eu vou disponibilizar, tá? Então, por exemplo, Raniele, preste muita atenção. Como que é o processo na tua empresa até disponibilizar a roupa para vender? Eu não estou falando da fabricação de roupa, eu só estou falando desde o momento que entra na tua empresa aquela roupa até o momento que ela é vendida. Esse é o fluxo de material, tá? O que é diferente de operação, né? Quando a gente está falando de operação, a gente está falando de uma análise dos diferentes estágios. Então, é o fluxo, mas agora é o fluxo de trabalho. Quando eu estou falando de operações, eu estou falando de pessoas, mão de obra e estou falando de máquinas. E eu quero que vocês nunca mais esqueçam isso. Então, operação é como se dá o fluxo de trabalho dentro da empresa. Então, processo é, por exemplo, na pizzaria. Processo é pegar a matéria-prima, fazer a massa, colocar ingredientes e tal, e eu vou formando a pizza. Operação é o que as pessoas fazem ou que as máquinas fazem em cada uma dessas etapas.
Então, na operação, eu vou pegar lá. Olha, operação da pizzaria. O pizzaiolo, pessoas, olha aqui, ó. O pizzaiolo, pessoas, ele prepara a massa, mistura os ingredientes e prepara a massa. Daí ele coloca, ele não se faz um pré-assamento, né? Não. Daí ele preparou a massa, preparou a massa, deixou descansar a massa, depois de descansar, ele pega um pedaço da massa, abre na forma da pizza e coloca os seus ingredientes. Eu não estou falando agora da pizza, ela vai se transformando até chegar a ser uma pizza. Eu estou falando da operação para fazer pizza, né? Como que as pessoas e as máquinas vão agir aí. Então, o pizzaiolo, ele primeiro vai preparar a massa. Então, ele vai misturar água, sal, farinha de trigo e tal, e vai deixar descansar. Eu estou falando do pizzaiolo, o que ele está fazendo. Enquanto isso, ele vai esquentar o forno. Daí, ele vai pegar uma parte da massa, abrir no formato de pizza, colocar os ingredientes e colocar na máquina. Qual é a máquina? É o forno a lenha. Então, eu estou fazendo uma análise dos diferentes estágios de operação. Operar, tá? Lembre-se disso. Processo os diferentes estágios que o meu produto sofre de transformação até chegar no produto final. É o fluxo de materiais. Então, no processo, eu só estou vendo materiais. Agora, na operação, o que as pessoas, as máquinas vão fazer em cada parte do processo para chegar no produto final. Então, no processo, a palavra-chave, deixa eu até pegar aqui, no processo, a palavra-chave é fluxo de materiais. Na operação, a palavra-chave é fluxo de trabalho. Tá? Essas são as duas grandes diferenças. No processo, em cada estágio, o que eu vou precisar de material até fazer o meu produto final. Na operação, o que eu vou precisar de trabalho, tanto de pessoas quanto de máquinas, em cada estágio, até chegar no meu produto final. Vocês entenderam bem a diferença entre processo e operações? Sim. Sem problema? Ótimo. Não há dúvida, então, professor. vamos lá. Eu peguei a figura que tá no livro de vocês, né, que mostra bem a diferença entre processo e operação. Então, deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, aqui é o processo. O processo é material. Então, ó, estoque de matéria-prima, transporte de matéria-prima, espera de lote, processamento, lotes esperando sucesso, inspeção e estoque de produto. Então, eu tenho o processo. A operação, olha, é processo igual a matéria-prima. A operação igual a trabalho. Então, olha aqui, olha. Transporte, trabalhadores e mecanismos. Processamento, trabalhadores e máquinas. Inspeção, trabalhadores e instrumentos. Então, essa é a grande diferença. Quando eu tenho processo, eu preciso de operação. Então, aqui no estoque, eu tenho estoque de matéria-prima, vou transportar. Eu preciso do quê? Trabalhadores e máquinas para isso. Daí eu tenho o processamento. O que eu preciso? Trabalhadores e máquinas. Daí eu tenho a inspeção. O que eu preciso? Trabalhadores e instrumentos. Então, dá para ver muito bem. Processo é o fluxo do material. Operação é o fluxo do trabalho. Em cada uma das etapas. Em cada uma das etapas. E assim eu tenho qualquer estrutura de produção. Gente, nós temos que
começar a pensar nisso. A produção, ela só se faz quando eu tenho um processo bem estabelecido e a operação em cima de cada processo. Eu até diria o seguinte, eu primeiro pensaria no processo e daí como encaixar a operação, o fluxo de trabalho necessário para cada etapa do processo, né? Vamos pensar agora, então, em cada um desses. Vamos, em primeiro lugar, pensar em processo. O processo, eu tenho 4 etapas principais. Normalmente, todas essas etapas fazem parte do processo. Dificilmente uma empresa não terá uma dessas etapas. Então, a primeira etapa é o processamento propriamente dito, ou a gente também pode chamar de fabricação. A segunda etapa é a inspeção. A terceira etapa é o transporte. E a quarta etapa é a estocagem ou espera. Então, assim, no processamento e fabricação é o produto sendo feito, basicamente, daí ele vai sofrer uma inspeção, vai ser transportado e daí vai para a estocagem ou espera do comprador final, tá? Mas o que eu estou pensando aqui? Sempre fluxo de material. Eu estou falando do material. Então, ele vai ser... Aqui eu ainda posso ter subdivisões, né? Dependendo de como é o meu processo. Daí, eu vou ter a inspeção do material, o transporte do material e a estocagem do material, tá? Então, é basicamente esse processo. Em todas as operações, em praticamente todas as, em praticamente todas as empresas, o processo vai ser basicamente o mesmo nessas 4 grandes etapas. É claro que pode mudar alguma coisa. A inspeção pode ser feita depois do transporte, normalmente não é, mas pode ser feito. O meu transporte pode ser de longo ou curtíssima distância, transporte dentro da própria empresa, de um lugar até outro, né? A estocagem também pode ser de curta duração, média duração, longa duração. A estocagem pode ser em outro lugar, pode, mas eu sempre vou ter esses diferentes estágios, tá? É assim que funciona o processo. E, por favor, pensem muito bem quando vocês vão imaginar uma empresa. Eu tenho que ter todos esses processos bem alinhados até chegar ao meu produto final. Então, aqui embaixo, o que eu vou ter? O meu produto final, que vai ser oferecido ao meu cliente final. Pode ser uma outra indústria ou pode ser o consumidor final, pessoa física. Tá? Junto com os processos, e junto com os processos mesmo, a gente vai ter as operações. Lembrem-se que operação é fluxo de trabalho, enquanto o processo é fluxo de material. Então, nas operações, de novo, nem todas as empresas vão ter isto, mas uma grande maioria. Nas operações, a primeira que eu tenho, até vou... Deixa eu pegar aqui uma borracha. Pegar a caneta. Só mudar a cor aqui um instante. Então, eu vou ter 4 etapas de operação. A 1, a 2, a 3 e a 4. Né? Voltar aqui minha caneta preta. Eu vou ter 4 etapas. Primeiro lugar, operações ligadas ao tempo de
preparação, que a gente chama de setup. Já ouviram falar de setup, gente? Eu tinha uma amiga que trabalhava numa gráfica e ela sempre falava assim para mim, Klaus, quando eles iam imprimir um livro, eles tinham que fazer o setup das máquinas. O que que é isso? Como que o papel vai se encaixar para sair exatamente na forma como estava planejado, etc. E algumas vezes eles faziam, eles faziam tiragem assim de 100 mil, 200 mil exemplares. E algumas vezes, devido à parte gráfica do livro, eles tinham dificuldade de fazer setup. Eles gastavam equivalente a 2, 3, 4 mil livros só para fazer o setup. Né? Então, eu vou preparar. Eu vou numa indústria de roupa, por exemplo, né? Eu tenho o tecido lá em rolo, sabe? Vou desenrolar. E daí eu preciso marcar aonde que eu vou cortar. Então, normalmente, se tem um molde, ele marca ali e vai cortando o tecido. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um setup. Ele está preparando o tecido para ser cortado. O cara lá da pizzaria, por exemplo, onde que ele precisa fazer o setup. Então, ele vai arrumar a mesa dele com todos os ingredientes de tal forma que ele é só pegar o ingrediente e fazer. Então, quando o pizzaiolo chega lá na pizzaria, na cozinha da pizzaria, a primeira coisa que ele vai fazer no dia, o que que é? É separar cebola cortadinha, alho cortadinho, calabresa cortadinha. Ele vai separar, sei lá, mas o que? Queijo já cortado em fatia, presunto já fatiado também. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é preparar a mesa dele para daí começar a montar pizza. Então, ele está fazendo exatamente setup. Olha só, ele está juntando tudo ali de tal maneira que quando ele precisar fazer uma pizza, é só pegar as coisas e colocar ali. Tá? Ele vai gastar um bom tempo só cortando cebola, cortando alho, cortando queijo, cortando presunto, cortando isso, cortando aquilo. Não é? Não é verdade? Ele vai gastar um bom tempo só preparando tudo para depois então fazer a pizza. Isso é setup, isso é tempo de preparação. Lá na gráfica que eu falei para vocês, antes de rodar o livro propriamente dito, eles têm que acertar tudo, os ângulos, o tamanho, tudo nas máquinas. E eles gastam um bom tempo fazendo isso. É o setup, né? Eu vou preparar as máquinas, eu vou preparar tudo para que a minha operação, o meu trabalho, comece com sucesso. Agora, se o pizzaiolo não preparar tudo lá, daí eu vou pedir uma pizza. Eu espero que a pizza fique pronta, sei lá, em 15, 20 minutos no máximo. Daí o cara tem que sair correndo lá para cortar cebola. Ai, faltou cebola. Ai, eu não tinha separado cebola, não sei o quê. Daí o cara tem que sair correndo para cortar cebola, né? Faltou queijo. Daí o cara tem que sair correndo para fatiar queijo. Ou o cara tem que sair correndo para comprar queijo, né? Um restaurante mal gerido, acontece isso. Volta e meia acontece isso. Então, aí o cara vai demorar, em vez de 20 minutos para fazer a pizza, entregar a pizza pronta, assada, ele vai demorar 40, 50 minutos. Por quê? Ele não deixou tudo preparado. E isto é o primeiro tipo de operação. É o tempo de preparação, o tempo de setup. Por exemplo, numa linha de montagem, né? Eu tenho que deixar tudo preparado para cada funcionário, para que quando chegar o produto na estação de trabalho dele, eu já tenha ele já tenha todas as peças que ele precisa colocar. Senão ele vai perder tempo saindo, pegando outra peça e assim por diante. Tá? Então, esse é o tempo de setup. Tempo de
preparação. Daí eu tenho, logo em seguida, a operação principal, que é o principal trabalho, né, que é fazer o produto, e eu posso dividir essa operação principal em operações essenciais e operações auxiliares. As operações essenciais, auxiliares, isso. As operações essenciais é a execução em si. É a execução em si. Né? Por exemplo, o cara da pizzaria. Ele vai pegar tudo, já está tudo pronto, ele vai pegar, juntar tudo, vai abrir a massa, juntar os ingredientes e colocar para assar. Pronto. Essa é uma operação essencial, tá? Essa é uma operação essencial. E operações auxiliares são aquelas que a gente faz antes e depois da operação essencial. O que é isso, por exemplo? Antes de preparar a pizza, o cara tem que limpar a mesa onde ele está trabalhando. Sei lá, para o gosto de uma pizza não ir na outra, para não ir uma sujeira na pizza, alguma coisa assim. Daí ele preparou a pizza, essa é uma operação essencial. Ele preparou a pizza, colocou para assar. Opa, a mesa está toda suja. Agora ele tem que limpar aquela mesa para fazer outra pizza. Digamos assim, vamos pegar o exemplo lá da Ranielle, né? Uma operação essencial, o que é? É vender. Então vem o cliente, por exemplo, e vai vendo as roupas. Daí a Ranielle tira essas roupas dali para o cliente ver, né? Ela vai mostrar essas roupas para o cliente. Isso é uma operação auxiliar. Daí a venda é a operação essencial. O cliente vai experimentar, ele vai pagar, você vai embrulhar e assim por diante. Uma outra operação auxiliar lá para a Ranielle, por exemplo, o cliente não quis aquela roupa. Ah, Ranielle, o preço está bom, ela é bonitinha, mas não faz muito meu gosto. Tá. O que a Ranielle tem que fazer? Ela tem que dobrar de novo aquela roupa e colocar lá no mostruário para o próximo cliente. Esta é uma operação auxiliar. Então, depois da venda, depois que o cliente quer ou não quer, uma operação auxiliar para voltar para vender o restante. Tá? Entenderam o que é operação essencial e auxiliar? Professor, no caso, sim, pode ter duas operações essenciais na empresa, não? Pode. São operações essenciais. Pode ter quantas quiser. Mas assim, eu quero que vocês vejam a diferença. Operação essencial é aquela ação principal para você conseguir vender o teu produto no final. E operação auxiliar, ela não vai junto com o produto. Mas é importante para que o produto seja feito. Então, quando o pizzaiolo, o que eu vou comprar na pizzaria? A pizza. O pizzaiolo vai fazer a operação essencial, que é montar a pizza. E daí ele vai colocar no forno para assar. E são duas operações essenciais. Só que para a pizza ficar gostosa, não ter nenhum problema, não contaminar com nada, o pizzaiolo tem que limpar a mesa antes de fazer a pizza e depois que ele fez a pizza. É uma operação auxiliar. O limpar a mesa não faz parte do produto, tanto antes quanto depois. Mas faz com que o produto não tenha nenhuma contaminação, não tenha nenhum germe, nem nada disso. Não contamine com outro produto que vai mudar o sabor da pizza e assim por diante. Estão entendendo? Sem problema, pessoal? Sim. Ótimo. E daí, nas operações, eu também tenho as folgas não ligadas ao pessoal
E eu tenho as folgas ligadas ao pessoal. Isso também são operações que acontecem e sempre vão acontecer dentro de uma empresa, né? Então, folgas não ligadas ao pessoal. Por exemplo, operações irregulares. Quebrou um equipamento. O equipamento está mal regulado. Então, quebrou um equipamento. Eu tenho que parar a minha produção para consertar aquele equipamento. E daí ele forma uma chamada folga. O que é folga? É um período de tempo onde não se faz nada ligado à produção propriamente dita. Isso a gente chama de folga na gestão da produção. Não quer dizer assim, por exemplo, o cara vai ficar lá sem fazer nada, etc. E assim por diante. Não, não é isso. Quando a gente diz folga na gestão da produção, a gente diz intervalo de tempo que não contribui para a produção. E essa folga pode ser algo ligado ao equipamento, às operações, ou pode ser folga ligada ao pessoal. Então, folga não ligada ao pessoal, que é operação irregular. Por exemplo, um equipamento queimou, não está mais funcionando. Daí eu tenho que chamar o pessoal da manutenção para arrumar aquele equipamento. Só que nesse período de tempo eu não vou conseguir produzir nada. Né? Um ônibus lá da empresa de ônibus, ele quebrou. Então, o meu produto é oferecer transporte para as pessoas. Né? Então, eu preciso que o meu ônibus funcione. Se ele quebrou, é uma operação irregular. Então, eu tenho que parar aquele ônibus, eu tenho que chamar o pessoal da manutenção para fazer a manutenção do ônibus, ver o que deu de errado, e que eles têm que colocar o ônibus para andar de novo. Isso é uma folga não ligada ao pessoal. É uma operação ou mesmo um processo irregular, que faz com que a operação pare. Tá? E uma folga ligada ao pessoal pode ser por dois motivos. Primeiro, por fadiga. Segundo, por questões físicas, né, ou higiênicas. O que significa isso? Questão higiênica, física ou higiênica. Pessoal, funcionário precisa ir no banheiro, né? Tem empresa que não deixa o funcionário ir no banheiro, né, durante o período de trabalho, o período de produção. Mas não pode. A pessoa teve vontade de ir no banheiro, ela tem o direito de ir no banheiro. Então, assim, é claro que quando uma pessoa vai ao banheiro, tem que se ver ali na produção como que vai fazer para não dar problema na produção, né? Então, se não tem ninguém para substituir aquela pessoa, fazer aquela tarefa durante aqueles minutinhos, a produção pode ter, o processo pode ter um ponto de estrangulamento. Outro tipo de folga ligado ao pessoal é por fadiga, por cansaço, tá? E algumas vezes essa folga ela não se mostra na parada da produção, mas também ela pode se mostrar na diminuição da produção. Então a pessoa não consegue mais produzir da mesma forma, porque ela está cansada. Ela não consegue mais produzir o mesmo tipo de produto, porque ela está cansada. Então eu vou dar uma dica para vocês. As melhores pizzas saem no começo da produção. A pizzaria abriu 6 horas da tarde, então as melhores pizzas saem até às 7, 7 e meia. Daí o pizzaiolo já está cansado e começa a vir um monte de pedido. Daí ele faz de qualquer jeito. Erros nas pizzas, por exemplo, acontecem lá depois das 7, 8, 9 horas da noite. Se vocês notarem, dificilmente acontece, a pizzaria abre para delivery às 6 da tarde. Dificilmente acontece um erro na pizza às 6 da tarde. Por que isso? O pizzaiolo ainda está com bastante vontade, ainda está atento, não está cansado, tá?
Então, algumas vezes ele pode até parar, eu preciso parar 10 minutos, eu estou muito cansado. Ou ele diminui o ritmo de fazer pizza, ou mesmo ele começa a errar ao fazer as pizzas. Os professores também têm isso, né? Agora tratem de se preparar, gente. Nós, professores, vamos começar a entrar em fadiga. Aliás, já estamos em fadiga, mas nós vamos começar a entrar em fadiga mais forte a partir de outubro. Isso é certeza absoluta. A gente não consegue mais dar o mesmo tipo de aula, por mais que a gente tente. Por quê? Por causa da fadiga. Vocês, alunos, já têm fadiga. Então, chega no começo do ano, os alunos começam a assistir aula numa boa, etc., e não sei mais o quê. Daí vai para metade do ano, já começa a cansar. Entra segundo semestre, já está mais cansado. Em outubro, novembro, os alunos querem mandar o professor para aquele lugar, né? Porque eles já não aguentam mais. Normal isso. Todo mundo tem fadiga. Todo mundo passa por fadiga. O que vocês têm que fazer numa empresa é começar a prestar atenção. Por quê? Fadiga vai dar problema de produção. Vamos pegar uma empresa de serviços, prestar serviços. O cara foi lá ele, por exemplo, sei lá, é encanador. Então ele conserta encanamento na casa das pessoas. Né? Ele foi num dia de manhã em uma, depois, antes do almoço, foi numa segunda casa, depois, logo depois do almoço, foi numa terceira casa, numa quarta casa. 6 horas da tarde, ele foi escalado para ir numa quinta casa. O cara chega na quinta casa, está cansado. Não só de fazer um monte de serviço, como ir de um lugar para outro para cumprir esses serviços. Então, a fadiga sempre vai acontecer. O que a gente tem que fazer é pensar em uma operação, pensar em um processo é o fluxo de material, operação é o fluxo de trabalho, que a gente tenha a menor fadiga possível. Né? Senão, as pessoas vão começar a falhar. Então, vamos lá, de novo. Operação. Vamos pensar o seguinte. Vamos fazer um fluxograma aqui. Eu já tenho. Vamos fazer um fluxograma aqui, olha. De cima, deixa eu até... Eu vou apagar isso daqui para caber um pouquinho melhor. Então, a primeira parte é preparação, setup. Na segunda parte, eu tenho a operação. Então, aqui, ó, setup. Na segunda parte, eu tenho a operação essencial e, junto com ela, a operação auxiliar, tá? Para fazer a essencial, eu preciso das auxiliares. Daí, o que eu posso ter? Folga não ligada ao pessoal e folga ligada ao pessoal. É mais ou menos assim que funciona. Então, eu tenho uma primeira etapa de preparação. Para começar o meu processo produtivo, propriamente dito, eu preciso preparar, setup. Daí eu vou fazer o meu produto, processo, serviço. Para isso, eu preciso de operações auxiliares. Sem essas operações auxiliares, eu não vou ter. Mas daí eu posso ter folgas não ligadas ao pessoal, operações irregulares, uma máquina estragou, por exemplo. O forno do pizzaiolo não está na temperatura certa, daí ele tem que colocar mais lenha ali. Ou posso ter folgas ligadas ao pessoal, por fadiga ou higiênicas. Tá? Então, assim, vocês têm que pensar um bom processo que tem 4 etapas básicas: processamento e fabricação, que pode ter subetapas, inspeção, transporte, estocagem ou espera. E você tem que pensar em boas operações. Lembrando que processo é sempre fluxo de materiais e operações é sempre fluxo de trabalhos. E isso a gente vê bem
nessa figura aqui com a estrutura da produção, tá? Dúvidas, pessoal? Não é complicado, não. É bem simples, né? Hoje, inclusive, só tem um assunto. É bem simples. Alguma dúvida sobre isso? Hein, pessoal? Sobre o Não tema, não. tranquilo. Fale, Douglas. No trabalho, ali nas folgas, é o que pode acontecer, a gente coloca. Exatamente. Como a gente não tem um Exatamente. problema em si, a gente pode escrever o que pode acontecer de problema. Exatamente. No Beleza. caso de vocês, vocês já têm que prever. Aliás, ótima observação, Douglas. Quando a gente vai construir a nossa produção, a gente tem o processo e as operações. Processo, fluxo de materiais, como vai ser o fluxo de materiais, e as operações, o fluxo de trabalho. Quando a gente chega nas operações de folgas não ligadas ao pessoal e folgas ligadas ao pessoal, a gente já tem que prever o que pode acontecer. Por quê? Por exemplo, a gente pode prever que um ônibus lá da frota pode estragar. Daí, se ele estragar, eu vou ter que ter ações para que o ônibus volte o mais rápido possível a rodar, né? Isso que eu tenho que pensar. Folgas ligadas ao pessoal. Por exemplo, a Raniele tem 2 funcionárias. Eu tenho uma orientada de farmácia que trabalha numa farmácia lá na Lapa, e ela volta e meia, quando eu tenho reunião com ela, ela fala assim: professor, hoje meu dia foi complicado. Por quê? Porque a moça que trabalha comigo não veio, daí eu tive que fazer as atividades dela, as minhas e as dela. E o que é isso? Isso é uma folga ligada ao pessoal, a falta de um funcionário. Então, quando a colega dela faltava, ela tem que ir lá cobrir as tarefas dela mesma e as tarefas da colega. Então, se eu começo a imaginar tudo que pode acontecer em termos de folgas não ligadas ao pessoal e folgas ligadas ao pessoal, quando isso acontecer porventura na prática, eu já tenho uma estrutura para cobrir isso daí. É mais ou menos assim. Então é bom que vocês já prevejam o que pode acontecer. É claro que a gente não deseja que aconteça uma folga, né? Porque a gente vai perder produção. Mas o que pode acontecer, tá? Entendeu, Douglas? Tranquilo, entendi. Raniele, você tinha uma pergunta também? Não, tranquilo. Ótimo, então é isso, gente. É isso. A aula de hoje foi bem tranquila, sem segredo nenhum. Vocês só têm que separar bem o que é processo e o que é operação. Fluxo de material e fluxo de pessoas. Fluxo de trabalho. Não é só pessoas, não. É de trabalho que envolve pessoas e máquinas, prestando algum tipo de trabalho. Tá? Pessoal, não se esqueçam de fazer a atividade de frequência e, de novo, já dei uma passadinha lá na semana 10, está toda a descrição lá em atividade avaliativa, está toda a descrição do que vocês têm que fazer, entregar o trabalho até 4 de outubro, são 2 semanas. Gente, dá muito tempo para fazer esse trabalho. Escolhendo uma empresa e definindo, então, qual que é o fluxo de materiais nessa empresa e qual que é o fluxo de operações nessa empresa. Se vocês quiserem fazer da própria empresa onde vocês trabalham, ótimo. Ótimo, maravilhoso. Mas eu quero que vocês distingam bem e separem bem com cuidado. O que é fluxo de material, processo, e fluxo de operações, Então pode fluxo fazer, de professor. trabalho, operações. Então pode deixar separado, então, os processos, então? Primeiro faz um, depois faz o outro? Como assim? Na hora Processos de operações? na hora de colocar no papel? Pode deixar separado, Então, deve deixar beleza. separado. Beleza. Tá? Entendeu? O que vocês podem fazer é se inspirar naquela figura mesmo que eu acabei de colocar ali, mostrar para vocês, e daí vocês fazem processo separado, operação separado, e termina com uma figura mostrando a junção dos dois. No estilo daquela figura lá que eu mostrei para vocês, tá?
Tranquilo. Sem problema nenhum. Qualquer dúvida, pessoal, mandem um e-mail, sem problema. Podem mandar um e-mail sem problema para mim. Tá bom? Semana que vem, gente, vamos ter revisão. Então, na semana que vem, a gente vai fazer um apanhado de tudo. É claro que, como é uma aula só de revisão, né, vamos ver os pontos principais de cada item. Não vamos ver detalhado como a gente está vendo em cada uma dessas aulas. E daí vocês podem tirar dúvidas também. Tá bom, pessoal? Fechou. Então, até a semana que vem. Obrigado pela atenção, gente. Tudo de bom. Raniele, melhoras para você, por favor. Obrigada. Se cuide, tá? Quero te ver bem aqui semana que vem. Amém, eu também. Obrigada. Tchau, Bruno. Tchau. Tchau, Douglas. Tchau, Até tchau. semana que vem, gente. Tchau, tchau.